Minha saudação a todos os alunos de Orçamento Empresarial do curso de Ciências Contábeis EAD da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o professor Daniel Cardoso e hoje a gente vai continuando na nossa escalada de aprendizado sobre orçamento, chegar num ponto importantíssimo. Hoje a gente vai ver o orçamento de caixa, o tão esperado orçamento de caixa que precede a DRE projetada, né, demonstração de resultados projetado, e o balanço projetado também. A gente está bem próximo do fim dessa nossa caminhada. Então, na aula de hoje é importante, inicialmente, a gente relembrar o quanto o orçamento de caixa ele é estrategicamente importante, né? E como ele concentra o fruto de vários orçamentos que a gente viu ao longo dessas nossas aulas. Entendendo que tudo começa com vendas, a gente vai ter aqui produção, produção traz um orçamento de matéria-prima, de mão de obra direta, de orçamento de custos gerais de produção, e também eu tenho, a partir das vendas, um orçamento de despesa de vendas e administrativas. Se você observar, tudo isso vai culminar no nosso orçamento de caixa, que é, em última análise, o próprio caixa da nossa empresa. Então é bom a gente rever isso para começar a pensar no nosso orçamento de caixa. Inicialmente, a gente tem que ver que o orçamento de caixa ele possui 4 seções principais. A primeira é a seção de recebimentos. A seção de recebimentos consiste de uma lista de todas as entradas de caixa, exceto de financiamento, né? Porque em financiamento a gente vai ver, tem um lugar específico. Né? Então, todas as fontes de entrada de caixa esperadas durante o período que a gente está fazendo orçamento, e no nosso caso é um orçamento anual com repartições trimestrais, então a gente vai estar vendo que nesse nosso exemplo a principal fonte de recebimentos é a que é representada pelas vendas da empresa, que a gente viu já um orçamento específico lá no início. A segunda parte, a segunda seção do orçamento de caixa seria a seção de pagamentos. A seção de pagamentos ela vai abranger todas as saídas de caixa que vão ser planejadas para o período que a gente está orçando. E esses pagamentos eles vão incluir as compras de matéria-prima, a mão de obra direta, os custos gerais de produção e assim por diante. Então, igualzinho está no seu respectivo orçamento. Além disso, só para incrementar na nossa aula, a gente também vai incluir outras opções como compra de equipamento e dividendo, pagamento de dividendo, né, por parte da empresa. No caso, a gente vai supor que essa nossa empresa é uma SA, e ela vai pagar dividendos, só para ilustrar de forma bem mais clara como que funciona mesmo o orçamento de caixa o mais aproximado possível da realidade, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, só relembrando, esses pagamentos vão ser todos aqueles pagamentos que a gente viu que geravam desembolso nos orçamentos, mas também podem incluir compra de equipamentos, pagamento de dividendos e outras saídas que vão impactar o caixa. A terceira seção é a chamada seção de excedente ou de deficiência de caixa. Então, são duas coisas totalmente antagônicas. Ou vai estar sobrando ou vai estar faltando caixa. Então, só para a gente ver a lógica, eu vejo tudo que eu tenho para receber versus tudo que eu tenho para pagar. Eu vou saber se sobrou ou se faltou. Se sobrou, eu tenho um excedente. Se faltou, eu tenho uma deficiência de caixa. E a maneira que a gente calcula é essa aqui, o saldo de caixa inicial mais os recebimentos. Eu vou saber qual é o meu caixa total disponível. Atenção que esse ainda não é o nosso orçamento de caixa, é só a demonstração de como a gente calcula, como a gente vai chegar à conclusão. Em última análise, faz parte da lógica do fluxo do cálculo do orçamento de caixa. Mas é uma maneira muito simplificada de entender, que é o caixa inicial
mais os meus recebimentos, que eu tenho o total disponível, menos os pagamentos, e aí eu vou saber o que é que eu tenho de excedente ou de deficiência. Se houver uma deficiência de caixa durante qualquer período do orçamento, a empresa vai precisar tomar fundos emprestados, ou seja, vai ter que tomar um empréstimo. Se houver excedente de caixa, se sobrar dinheiro durante qualquer período do orçamento, os fundos emprestados em períodos anteriores podem ser devolvidos. Ou seja, se você, numa época que faltou, né, o caixa ficou no vermelho, ficou negativo, você tomou financiamento, você tomou o empréstimo. Na hora que você tem um excedente, é a hora de pagar, é a hora de amortizar. E isso funciona perfeitamente na vida real. É assim mesmo que funciona. Ou então, se você não tomou empréstimo hora nenhuma, você pode fazer uma aplicação financeira, um investimento, qualquer tipo de investimento. Tem investimento em outra empresa também, que é assunto de outra disciplina de contabilidade, mas a gente sabe que a gente pode ter investimento em controlados, em coligados. Então, assim, sobrando, né, tendo excesso de dinheiro, que é o desejável, você tem uma infinidade de possibilidades. Mas se você tomou empréstimos, a tua opção realmente é pagar aquilo que você acabou contraindo como empréstimo. E a última sessão vai ser a sessão de financiamento. Nessa sessão, a gente vai detalhar os empréstimos e pagamentos que foram projetados para o período do orçamento. Perceba, tudo que a gente está fazendo aqui é projeção, é projetado. Balanço, DRE, ou DRE, ou demonstração de resultado, como vocês preferirem chamar, esse orçamento também, todos os orçamentos são planejamentos, são projeções. Eu gosto muito, eu já disse, daquela expressão que diz que fazer orçamento é planejar o lucro, né? Porque obviamente ninguém vai querer planejar prejuízo. Então, na seção de financiamento, a gente vai estar detalhando os empréstimos que há uma projeção, porque vocês vão ver que vai ficar bem fácil de entender. Há uma projeção, por exemplo, num trimestre de você ter um caixa negativo. Então você já projeta que vai tomar um financiamento para fazer face àquela deficiência de caixa. E também a gente vai ter que projetar os juros que vão ser devolvidos para o banco, porque obviamente ninguém empresta dinheiro de graça. Em termos gerais, antes de mostrar realmente o orçamento para vocês, e a gente vai ainda dar uma incrementada com alguns fatos novos, é importante lembrar que, de forma geral, o orçamento de caixa ele deve ser subdividido em períodos tão curtos quanto possível. Porque há uma coisa chamada flutuação financeira. E essa flutuação dos saldos de caixa, ela pode ser ocultada se você verificar o caixa assim com uma periodicidade muito longa. Tipo assim, se você olhar somente o saldo inicial no ano e o final do ano, você vai deixar de entender tudo aquilo que aconteceu ao longo dos meses, né, ao longo dos trimestres. Então, se possível, você pode fazer um orçamento, um acompanhamento até diário do caixa, né? Porque a ideia é entender como se comporta a capacidade de pagamento da empresa, porque em última análise é o que está em jogo, né? Se eu tenho um caixa deficiente, eu tenho que entender o porquê, enquanto ele está deficiente, e como vou resolver isso, né? E se ele está superavitário, a mesma coisa, também tem que entender. E entender se isso tem a ver com sazonalidade. Por exemplo, a empresa que a gente tem usado de exemplo é uma empresa de picolé. E picolé a gente sabe que no inverno não faz muito sucesso. Então, obviamente, se há um período que provavelmente vai haver sofrimento no caixa da empresa, vai ser nesse período em que você vai ter uma receita menor e algumas despesas, alguns custos, eles vão se manter fixos. E aí pode ser que o caixa não seja suficiente, só os teus recebimentos de vendas. Vamos lembrar que toda vez que a gente fez aquele orçamento, que a gente tinha uma planilha de pagamentos ou planilha de recebimentos, acho que vocês lembram,
São essas planilhas que vão alimentar o nosso orçamento de caixa, que a gente vai mostrar para vocês. Mas antes de partir para o caixa propriamente, vamos dar uma incrementada, porque só com essas informações era muito pouco. Vamos pensar num negócio mais sofisticado. Uma informação que é importante para todos saberem, para todos nós, é o saldo inicial de caixa. A gente vai considerar que o saldo inicial é de R$ 42.500. Eu resolvi colocar em reais, mas vocês sabem que pode ser em qualquer unidade financeira. Poderiam ser dólares, euros, libras, a moeda que fosse o país, né, que tivesse a moeda predominante no país onde tivesse sido planejado o orçamento. Só para facilitar e não gerar nenhum tipo de dúvida, a gente vai falar logo em real. Então, o saldo inicial do nosso caixa é de 42.500, que a gente já tem como uma projeção. Não é nem tanto projeção, porque esse saldo inicial de caixa é o final do ano anterior. Então, se eu sei quanto foi que terminou o caixa do ano anterior, eu sei qual é o caixa inicial do ano seguinte. Então, isso aí não precisa ser muito bom no planejamento. É uma coisa muito simples que dá para você perceber. Segunda informação. A administração planeja gastar R$ 130 mil durante o ano comprando equipamento. Ela vai comprar 50 mil no primeiro trimestre, 40 no segundo, 20 mil no terceiro e 20 mil no quarto trimestre. São equipamentos que vão ser usados na operação da empresa. Não é porque a empresa acha legal gastar por gastar, porque para a operação da empresa ela já sabe que vai necessitar de comprar de repente novos freezers, sei lá, novas máquinas, né? Já que a gente está dando exemplo de uma empresa de picolé. A gente vai, para esse exemplo, considerar que é uma SA. Então, se é SA, tem conselho de administração. E o conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos em dinheiro no valor de 8 mil por trimestre. Vocês já devem ter estudado contabilidade societária, então vocês sabem que os sócios têm direito, justamente onde os sócios recebem a lucratividade que lhes cabe em relação ao que a empresa oferta. Então, ela está autorizada pelo conselho da empresa, né? O conselho de administração aprovou que a empresa pague dividendos de dinheiro no valor de R$ 8 mil por trimestre. Ou seja, esse é o total que ela vai pagar, né? Ela vai pagar 8 mil a muitos acionistas, não sei quantos acionistas a nossa empresa tem. Mas o limite para cada trimestre é de R$ 8 mil. Uma outra informação, essa empresa, lembra que ela tem várias políticas, né? Ela quer ter um determinado percentual do que ela vai vender já em estoque, ela já quer ter um percentual do quanto vai produzir já de matéria-prima. Então, da mesma maneira, ela tem uma política, ela deseja ter um saldo de caixa de pelo menos R$ 40 mil no início de cada trimestre, com a finalidade de cobrir qualquer contingência, ou seja, a empresa que é independente de qualquer coisa ter 40 mil no início do trimestre, porque podem aparecer eventualidades, né? E a gente já estudou, se vocês estudarem controladoria, aliás, em qualquer outra disciplina que envolva planejamento, você sabe que existem as eventualidades, e por uma eventualidade pode ser que seja até uma coisa boa, a empresa tenha uma venda maior do que o esperado, isso a gente até já falou em orçamento, não é bom, porque prova de que houve alguma falha no planejamento, mas acontecendo, ela tem que estar preparada, por exemplo, para fazer uma aquisição de um equipamento adicional, ou acidentes acontecem, de repente ela perde alguma máquina, tem algum incremento, enfim, a empresa quer ter sempre 40 mil no início de cada trimestre para cobrir qualquer eventualidade. Outra coisa, a empresa, como é uma empresa bem conceituada, ela tem acesso a uma linha de crédito lá com o banco que ela trabalha,
que permite tomar emprestado a juros de 10% ao ano. Coisa de empresa muito boa, pagadora mesmo, porque a taxa está muito boa ao ano, inclusive, não é 10% ao mês, não, é 10% ao ano. Então, tem uma regrinha junto ao banco. Todos os empréstimos de amortizações serão feitos em unidades de 1.000. Então, não vai tirar 1.500, ou tira 1.000 ou tira 2.000. E todo e qualquer empréstimo vai acontecer sempre no início de cada trimestre. Os juros que vão ser devidos, eles vão ser pagos quando a empresa for pagar a amortização do que ela tomar, se ela for tomar um empréstimo. Então, ela tira um valor, quando ela for pagar aquele valor ou uma parte dele, ela vai pagar também os juros proporcionais ao valor que ela está pagando. Claro que essas condições que eu coloquei na questão e que também o Gerson colocou lá na questão quando ele criou, na verdade, para facilitar a didática do entendimento. Né? Na vida real não existe também tanto esmero no sentido de que você tem que ter, só pode ser em unidades de 1.000, e tem que ser no início do trimestre, né? Na verdade, na vida real você acaba pagando juros mensalmente, mas assim, pode-se também ter uma condição diferenciada e o importante é você entender a lógica, porque você, na hora de fazer seu orçamento, você se adequa à realidade da empresa, que é uma coisa, inclusive, que a gente estudou, que é uma característica do orçamento, né? Se adequar ao objetivo, à política, à estratégia da empresa. E vamos ao nosso orçamento de caixa. Veja como é bonito. Primeiramente, vamos fazer o nosso orçamento de caixa um trimestre de cada vez, certo? Então a gente vai começar com o primeiro trimestre. Então o primeiro lançamento que a gente vai ter aqui é de 42.500, que é o nosso saldo inicial do nosso caixa, ok? Isso é um número que já vem, né, já vai ser fornecido, porque ele vem do balanço anterior, do saldo anterior de caixa da instituição. Então não é uma coisa que você vai planejar, você já recebe isso aí. Aí a gente já vai partir para um orçamento que a gente conhece, ó, porque eu agora tenho um saldo inicial e vou para recebimentos. Nesse nosso exemplo, quais foram os recebimentos de clientes? Tudo isso aqui que a gente está fazendo é projetado, né? Lembra? Então, lembra lá do orçamento de vendas? Pois bem, então, do nosso orçamento de vendas, podem voltar lá e conferir, aliás, vocês devem fazer isso. Lembra que tinha uma planilha de recebimentos esperados? Pronto. Dessa planilha, vem 230 mil como minha expectativa de recebimento no primeiro trimestre. Aí eu vou somar isso com o meu caixa inicial e eu tenho uma disponibilidade de R$ 272.500 como o total disponível de caixa para fazer frente aos pagamentos que eu tenho no primeiro trimestre. Perceba, a gente usou a informação que veio do balanço anterior, a gente vai usar a informação que veio do orçamento de vendas, só está aqui. Primeiro, lembra que tudo começa no orçamento de vendas? Pois bem, está aqui, ó, essa informação. Aí agora eu vou começar a ver meus pagamentos. Eu vou ver meu pagamento de matéria-prima direta, que veio de onde? Do orçamento de matéria-prima direta. Não tinha uma planilha de pagamentos lá? Pois bem, esse valor aqui você pode conferir, é o valor que está lá naquela planilha. Eu vou ter o meu pagamento com mão de obra direta, mesma coisa, vem da planilha de pagamentos desse orçamento que está lá. Eu tenho meus custos gerais de produção, que também tem um orçamento, né? Vem da planilha do orçamento, da planilha de pagamentos do orçamento de custos gerais de produção. Tem CGD, mas é CGP na verdade aqui. O valor está lá, igualzinho. E eu vou ter o orçamento que a gente viu, inclusive, na última aula, que é o orçamento de despesas de vendas e administração. Também
gera uma planilhazinha de pagamentos. A empresa disse que ia fazer pagamentos de compras de equipamentos, na verdade. Então, e que vocês podem voltar para dar uma olhadinha, mas aí dizia que era 50 mil no primeiro, 40 no segundo, 20 e 20, né? Mas a gente vai fazer primeiro esse primeiro trimestre. Então, eu sei que eu vou ter que desembolsar 50 mil. A empresa também disse que tinha dividendos, lembra? Podia distribuir 8 mil, estava liberado, 8 mil por cada trimestre. Isso vai me dar um total de pagamentos de 352.500. Mas opa, se eu olhar para cima, eu vou ver que meu caixa, com os recebimentos projetados de 230 e mais o meu caixa inicial, só vão dar 272, vai faltar dinheiro. E quanto é que falta? Obviamente, por ser um exemplo didático, a gente vai ter aqui agora aquela parte do orçamento de caixa. Lembra que a gente falou que tinha uma parte que era de excesso ou deficiência? Pronto, aqui a gente teve uma deficiência de 80 mil reais. Se faltou, qual é a solução que a empresa já tem na manga? É o financiamento, tomar um empréstimo. E aí a empresa toma 120 mil. Por que ela toma 120 mil? É pelo seguinte, lembra que a empresa quer ter sempre, no mínimo, 40 mil para iniciar o trimestre seguinte. Se ela só tirasse os 80, ia ficar zero o saldo do caixa dela para iniciar, porque o saldo final do trimestre 1 é o saldo inicial do trimestre 2, né? Final do 1, inicial de 2. Mas ela quer ter 40, então para ter 40, já que ela está no vermelho 80, ela tem que tomar um financiamento de 120. Então ela toma, fica devendo ao banco 120 mil reais e fica com 40 mil no caixa para iniciar o segundo trimestre. E a gente já parte para o segundo trimestre. De novo, informação vem do orçamento de vendas, 520 mil é o total do caixa disponível. Aí aqui, do mesmo jeitinho no primeiro trimestre, eu tenho todos esses pagamentos que vieram dos orçamentos, que estão aqui, vocês podem voltar lá e olhar. E aí, compra de equipamentos nesse trimestre 40, dividendos 8 mil. Agora, o total de pagamentos, 540 mil. Quanto é que é meu total de recebimentos esperados? 520. Ainda não foi dessa vez que eu fiquei com um caixa positivo. Está negativo novamente. Então eu vou ter que fazer o quê? Mesma coisa do primeiro trimestre. Eu vou ter que tomar um novo financiamento. Agora no valor de 60. Por que 60? Porque eu não quero ter 40. Então 60 menos os 20 que estavam negativos me dão um saldo de 40 mil reais. Daí eu inicio o meu trimestre 3, que o final do 2 é o início do 3. Eu termino o meu trimestre, eu inicio o meu trimestre 3 com 40 mil. E aí eu já tenho uma notícia melhor. As expectativas de vendas já me falam de alguma coisa em torno de 740 mil. Ou seja, uma disponibilidade provável, planejada de 780 mil. Aí vem todos aqueles pagamentos que são originários das nossas planilhas de orçamento que a gente já viu. Pode voltar lá e conferir. Aliás, se fosse vocês, voltaria para conferir mesmo, para sacar como é legal, né? Que você vê que cada planilha realmente contribui para esse orçamento, e vocês vão ver quando chegar a demonstração de resultados e o balanço, tudo vai fechar bonitinho, vai ficar muito bacana. E aí eu tenho a compra de equipamento, que nesse trimestre é de 20 mil, e os 8 mil de sempre que eu estou distribuindo como dividendos. Nesse trimestre, meu total de pagamentos é de 632 mil. Já o total de recebimentos desse trimestre é de 780 mil reais. 780 mil já é maior do que os 632. Boa notícia, a empresa agora tem 148 mil. Ela não precisa mais ir ao banco tomar empréstimo para ficar
com o caixa disponível, como ela tem política, né, aqueles 40 mil. Mas tem um porém, ela está devendo. E aí ela tem já 120 mil que ela tomou no primeiro trimestre e 60 mil que ela tomou no segundo trimestre. Então a empresa decide amortizar 100 mil. 100 mil é o valor da amortização, mas lembra que toda vez que ela amortizar, ela pagar juros, vai pagar 7.500. Na verdade, essa informação geralmente vai ser dada, mas a lógica que eu posso explicar para vocês desses 7,5% aqui é o seguinte: já que é 10% ao ano, numa ideia de que você vai pagar ao final do trimestre, já seriam passados 3/4 do ano. Então, 3/4, 75% do ano. Então, 75% de 10%, 7,5%, 7,5% aproximadamente seria a taxa de juros que a empresa estaria pagando. Então, ela vai desembolsar 100 mil para matar. Ela está devendo 180, né? 120 mais 60, mas ela vai pagar 100 para desembolsar e vai pagar juros do período que equivalem do principal que ela pagou 100, então ela vai pagar 7,5%, ou seja, 7.500 em cima dos 100. Então a empresa que tinha 148 mil, na verdade, depois de pagar 107.500 de financiamento, ela vai ter 40.500, vai ficar com quase nada, R$500 acima do valor mínimo que ela quer ter no caixa. Mas importante é que a empresa conseguiu administrar isso. Ela, nos 3 primeiros trimestres, teve dificuldade nos 2 primeiros, o terceiro veio e ela conseguiu ter um superávitzinho. Aí ela já começa o ano com 40.500, a expectativa de vendas no último trimestre é de 520, vai gerar uma expectativa de 560 mil no nosso caixa disponível. E aí vem todos aqueles pagamentos que vêm dos orçamentos que a gente já sabe, né? Só dar uma conferida lá daquela planilha de pagamentos. Equipamentos nesse quarto trimestre 20 mil, 8 mil são os dividendos. Isso vai dar um total de 426.500 em pagamentos nesse último trimestre. Já que a empresa, isso tudo obviamente, nunca esquecendo, é planejamento, projeção. Já que ela projeta ter um recebimento aproximado de 560.500, novamente ela teve superávit. Essa linhazinha, olha, nos 2 primeiros foi déficit, 2 primeiros trimestres foram de déficit, mas agora são de superávit, ou seja, sobrou, tem excedente. No terceiro foi 148, agora está com excedente de 134. Essa é a parte boa da história, só que tem a parte que não é tão boa. Ainda existe o débito, né? Já se pagou 100 mil, mas quanto é que está faltando? 120 com 160, a empresa tomou 180. Então, na verdade, está faltando pagar 80 mil. Então, a empresa vai pagar os 80 mil. E aí, ficam esses 6.500, né? Como é que se pode explicar esses 6.500? Na verdade, esses juros vocês normalmente não vão ter que calcular, essa informação já vai vir pronta para vocês, mas na lógica de quem elaborou essa questão, está mais ou menos assim. A empresa tomou 120 mil, não foi? 100 ela pagou no primeiro trimestre, já pagou o juro proporcional. Dos 100, aliás, aí ficou faltando 20. Esses 20, ela passou o ano todo usando o dinheiro do banco. E juros, na verdade, não passam de aluguéis que a gente paga do dinheiro de alguém. Então, 20 mil passou o ano todo sendo alugado ao banco. Então, vai se pagar em cima de 20 mil os 10%. Então, seria 2 mil. E os 60 mil que ela tomou no segundo trimestre, vai passar 1, 2, 3. Então, 3/4 de ano, mesma coisa, 7,5%. Seria 7,5% em cima de 60%. Isso iria dar, no final das contas, 4.500. 4.500 com os 2 mil dos 10% dos 20 mil aqui que eu não paguei, porque eu só paguei 100.
daria 6.500. Mas não fiquem encucados de calcular esses juros do banco, não, porque isso aí, essa informação vai vir para vocês. Geralmente vai ter que ter um setor financeiro que mostra. Você só vai ter que ter o trabalho realmente de conferir se o juro está certinho, né? Se está batendo com o que foi contratado. Aí a gente tem a nossa... Depois que a gente pagou os juros, a gente tem, dessa vez foi 86.500, né? 80 do principal e mais 6.500, a gente vai para 86.500. Quando eu subtraio esse 134, a minha empresa termina com R$ 47.500. O que quer dizer, cumpriu a política da empresa, né, que é ter 40 mil, e ao final do ano, e aí lembrando sempre que não é nem sempre a gente pode sair somando e subtraindo todas as colunas aqui, mas percebam, o caixa inicial 42.500, de fato, é essa informação que eu trago para cá. Eu não somo essas 4 colunas aqui. Eu posso somar de recebimento e eu posso somar as de pagamento. Então, se eu olhar aqui, ó, 42.000, que foi quanto eu iniciei, mais 1.970.000 de recebimentos, dá um saldo de caixa disponível de 2.012.500 reais no ano. Subtraindo disso, eu vou ter uma série de pagamentos, digamos assim, de 1.951.000, que me geraram um superávit de caixa, na verdade, de 61.500. Por quê? Porque entre o que eu paguei, entre o que faltou e o que sobrou, ainda sobrou 61.500. Eu tomei 180.000 emprestado, mas eu amortizei os 180.000. Paguei 14.000 de juros. Então eu encerro o ano com 47.500, ou seja, o saldo do último trimestre desse ano, que vai ser o saldo inicial do trimestre do ano que vem. E foi essa a nossa aula de hoje. Se ficou com alguma dúvida, reveja a aula. Eu aconselho que dê uma olhadinha nos outros orçamentos, se tiver esquecido, porque a partir de agora, na verdade, a gente está fazendo só os fechamentos. A gente já viu como fazer o orçamento de vendas, matéria-prima e todos os outros, e agora a gente vai aglutinar essa informação. Primeira vez agora, o orçamento de caixa, nos dá informação que vai ser importante para o fechamento do balanço, e aí na próxima aula a gente vai estar vendo a demonstração de resultados e o fechamento do nosso balanço patrimonial. Desejo uma boa semana de estudo a todos, não só nessa disciplina, mas em todas, e até a próxima aula. Se quiserem dar uma olhadinha na nossa bibliografia, essa é a que a gente vem usando, né? Como vocês já estão diretamente acostumados. Tenham uma boa semana.